Hoje, presença do Davi Weitman aqui na programação da Jovem Pan. Mande sua pergunta, @Programa Pânico. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje nós temos... O Daniel Zuckerman está nos Estados Unidos. Exatamente. Ele tem uma pergunta para fazer. O Daniel Zuckerman, está aqui o número dele, Paulinha. Paulinha vai ligar para ele lá. Certo? Porque hoje nós temos uma presença ilustre nesse programa, que está aqui com a gente. Nós vamos falar sobre muitos assuntos. Tem muita coisa para se falar hoje. Está aqui ele, o nosso querido Rabino Davi Weitman. Uma salva de palmas para o Rabino. Rabino esteve aqui uma vez, foi um grande sucesso. Verdade mesmo. Ele vem trazer pra gente os ensinamentos, a cultura judaica, que é muito rica, tem muita história. E o Rabino é um professor e ele fala de uma maneira muito fácil. São coisas muito profundas que a gente discute e ele tem a manha de falar de uma maneira muito clara e muito simples. Tudo bem, Rabino? Tudo bem, prazer de voltar aqui. Você vê, a última vez que você esteve aqui, você estava otimista em relação ao Brasil. Tava. E eu devo dizer que você tem razão. Você profetizou que o Brasil estaria muito melhor do que naquela época. Principalmente porque naquela época o Dunga era o técnico da seleção e hoje ele não é mais. Então as coisas melhoraram, Rabino? Melhoraram. O Stefan Zweig, que foi, na verdade, um grande autor e escritor, já quando ele veio aqui para o Brasil e se refugiou do nazismo, já falou: o Brasil é o país do futuro. Sim. Acreditamos. Sim, continuamos a acreditar. Continuamos. Você veio para cá quando, Rabino? 1979. E você nasceu na Bélgica, é isso? Cresci na Bélgica, sim. Nasceu na Bélgica e depois você morou nos Estados Unidos. Correto. E veio por quê, Rabino? Veio aqui com uma missão de espalhar o judaísmo, de ensinar, de reforçar a comunidade judaica local. Muito importante isto. Amando do grande mestre, o Rebbe de Lubavitch. Que é o Rabino... Ele era o líder mundial judaico lá em Nova York. Sim, e aí eles distribuem... cada um vai para um lugar. Manda para vários lugares para realmente manter o judaísmo vivo, para reforçar, para ajudar as comunidades já existentes e assim diante. E hoje o senhor faz muito trabalho social aqui no Brasil, né? Também acreditamos muito que temos que fazer a nossa parte também. É importante. Eu ganhei um livro uma vez, faz muitos anos que eu ganhei um livro, que era a contribuição judaica que teve em São Paulo. Eu não sei porque eu perdi esse livro, nunca tentei achar ele, mas eu encontrei. Muitos hospitais foram construídos pela comunidade judaica em São Paulo. E a turma nem sabe, né? Não tem dúvida. O judaísmo tenta contribuir onde que ele está sendo bem recebido, é importante. Então, no campo das artes, das pinturas, temos Lazar Segal. No campo da literatura, Clarice Lispector. Na física, Mario Schoenberg. E assim diante, sempre contribuímos o máximo possível. Não quero humilhar a gente. Por favor, Rabino. Não quero humilhar os góis. Por favor, Rabino. Por favor, se a gente começar a falar de Albert Einstein, se a gente subir de patamar, vai ser uma humilhação total. Não. Certeza. Todo mundo faz a sua parte. Ô, Rabino, sabe o que eu queria... Eu tava lendo outro dia e eu tava pensando um negócio. Eu acho que o cara mais importante que teve assim, se a gente for falar, foi Moisés, né? Porque Moisés é um cara... E ele não é muito... Ele é meio esquecido, né, o Moisés? Não dentro dos nossos estudos. Não, eu digo assim, no geral, né? No geral, Moisés, ele ficou meio uma figura de filme... de novela. Mas o Moisés é o cara, né? Não tem dúvida. Ele foi aquele que transmitiu a sabedoria divina para o povo e hoje para as nações. A Bíblia é um best-seller. Então, nós chamamos a Bíblia judaica, a Torá, chamamos ela de vez em quando a lei de Moisés. Moisés é super importante. Ele viveu 120 anos, daqui que é esta expressão até 120 anos. Então, mas o Moisés, ele estava bem, né? Ele estava bem lá no... Quando Deus apareceu para ele libertar o povo, né? Sim. Como é que é a história do Moisés? Então Moisés, por humildade, recusou. Se você se lembra, Deus apareceu para ele na sarça ardente. Ele via aquele arbusto ardendo e não se consumindo. E Deus fala para ele: vai para o Egito e tira meu povo. E Moisés recua. Foi uma discussão, demorou. Moisés achou-se pequeno, ele era muito humilde. Isso era a força dele. O líder tem que ser humilde. Finalmente Deus o convence. Ele vai, ajudado pelo seu irmão Aaron. Ele chega no faraó e fala a famosa frase: let my people go. Deixa a minha nação sair. O resto é história.
Sim, mas ele não queria ir por causa da humildade. Sim. Sim. Porque eu achei que ele tava bem lá. Ele falou, pô, pra que eu vou se eu tô tranquilo não, aqui? Não. Se eu tô de boa, se eu né? tô de boa, porque ele tava bem. Mas Moshe era, na verdade, um pastor, um bom pastor. E Deus viu que ele se preocupa com todas as ovelhas. Então, quando Deus viu que um homem que tem milhares de cabeças e preocupa-se com uma ovelha, este vai ser um bom líder. Aqui ele se preocupa com todos. Moisés era o menor, Arão era mais velho que ele, a irmã dele Miriam também. Ele achou, eu, irmão menor, o que eu vou? Sou pequeno, manda Arão. Era humildade. Entendi. Eu achei que ele estava tranquilo lá, falando, não quero esse trabalho. Porque era muito trabalho, né? Não tem dúvida, a liderança não é fácil. Não é fácil. Você tinha que libertar o povo. E tudo que a gente segue hoje veio do Moisés, né? Toda a nossa... A revelação veio através de Moisés. A ética que a gente tem é baseado no livro do Moisés, né? Moisés é chamado por Maimônides o mestre de todos os profetas. Sim. Ele foi o primeiro, o grande profeta. Depois vieram Isaías, Jeremias, Ezequiel, Jonas, a baleia. Isso é depois. O primeiro grande profeta é Moisés. Muito bem. O que foi, Evandro? O que você tá... Ele não tá entendendo, não tá entendendo. Você pediu pra eu não falar besteira ontem, estou respeitando Que bom. a palestra. Porra. E assim, impressionado com a cultura e a bondade do Rabino. Então hoje eu não vou me vulgarizar. Puta, vai se segurar, irmão. Muito Jesus bem. amado. Amanda, você tem pergunta, Amanda? Eu tenho uma pergunta. Hoje em dia está na moda novamente o antissemitismo. Recentemente vimos... Tá na moda? Recentemente vimos lá nos Estados Unidos aquela barbárie, não sei se é uma manifestação, um protesto, um ode ao nazismo. O senhor acha que essa coisa tão absurda que não dá pra entender, não é muito lógico. Não é racional. Não é racional. Como é que uma coisa dessa não é execrada, sendo que uma coisa tão... Todo mundo sabe que é errado. Por que o senhor acha que ainda existem pessoas com esse pensamento? E qual é a solução para acabar com xenofobia, racismo, etc? Então, realmente, não se acredita que 70 anos depois do Holocausto, do nazismo... Não dá um pavor? Que tenha gente andando na rua louvando o nazismo, gritando com slogans antissemitas. É realmente inacreditável que isso aconteça. O senhor acha que são psicopatas? Deixa ele falar. Eu acho que são pessoas que acumulam e alimentam o ódio. Uma pessoa pode nascer com várias tendências. Um pode ser mais violento, mais pacífico, mais tranquilo. Mas o homem tem um livre-arbítrio, ele pode controlar suas emoções. Ele tem que se educar, tem que se disciplinar, isso é possível. Ninguém nasce um assassino. A primeira vez que mata é difícil, a segunda é mais fácil, e assim diante. Então, realmente é surpreendente que isso acontece, mas a gente vê na Europa o que está acontecendo. Estamos vendo em todo lugar. O neonazismo é uma realidade, a supremacia branca. Impossível. Nós, judeus, não podemos permitir uma coisa dessa. Mas você acha que tem tanta força quanto há 70 anos atrás, ou é só mais tipo um modismo, uma histeria só, tipo Olha, uma modinha? é uma minoria. Uma minoria. Mas a gente tem que ficar atento. E alerta. Atento e alerta, porque as minorias podem se constituir uma maioria. Não vamos esquecer que Hitler foi, na verdade, eleito democraticamente o partido E quando dele. ele surgiu Não inicialmente... foi um ditador, Mussolini foi um ditador, Hitler não. Inicialmente ele era considerado um louco, uma pessoa que estava viajando, né? Exato, tem que se cuidar. Qual é a solução, você me pergunta? A solução contra o ódio é a educação, e principalmente a educação num ser superior. Porque quando a gente acredita em Deus, neste momento sabemos que cada ser humano tem uma centelha divina. Então, como posso eu matá-lo? Hoje tem gente que mata em nome de Deus. Guerras de religião, não tem sentido isso. Isso é uma desculpa terrível, usar Deus para matar. Deus tem que ser, na verdade, aquele que nos une, que mostra que todos nós somos criaturas do Todo-Poderoso, e cada um tem uma alma, uma centelha divina. Então, como posso eu, na verdade, apagar a centelha divina ao outro? Estou fazendo um mal. Então, o ódio se combate com a educação. Esta é a forma de combater o ódio, não tem outra. Entendi. Mas a educação que o senhor fala assim, na escola, ou assim, ou educar os pais dessas crianças, porque assim, eles vivem num universo muito cabeça fechada, né? Eles não ampliam. A educação começa bem jovem, é lá que se ensina o amor,
o respeito, a diversidade. Cada um, na verdade, é uma criatura do Todo-Poderoso. Tem que começar jovem. Quando você começa já jovem, explicando que um não serve, e que um é mais importante que o outro, e que este país não existe no mapa, pode eliminá-lo e assim diante, então disso surgem conflitos. E pessoas, já vimos crianças, na verdade, serem incutidas a abrir, a usar armas. Deus nos livre. Mas é porque a mesma força que você usa para destruir, você pode usar para construir. É só inverter. Eu não sei porque as pessoas têm esse prazer em destruir. Você está falando as palavras dos nossos sábios no Talmud. Os nossos sábios dizem que pode ser que o homem tenha uma predisposição a ser mais violenta. Então, em vez de ser um assassino, que ele seja um cirurgião, que ele seja, na verdade, alguém que trabalha num abatedor, ele fazer coisas positivas. Um ortopedista. Um ortopedista serrar osso, né? Usa pro bem. Canalizar a energia para coisas boas. Ô, Rabino, mas esse que você fala de educação, porque é uma coisa que a cultura judaica sempre faz, é priorizar a educação, o conhecimento, não é? Isso faz parte, né, da comunidade ao longo da história. Não tem dúvida. Você acha que isso está o quê? Está em casa? Essa educação, ela pertence aos pais, à família? Ela começa em casa. Começa em casa. Mas aí seu pai é um nazista, odeia negros. O que você vai fazer com essas crianças que vão crescer? É grave. Mas não é impossível. Ele na escola pode se tocar com bons professores, bons amigos. O mal não é absoluto e não deve, na verdade, passar de uma geração a outra. Não é obrigatório. Os filhos não têm que pagar pelo pecado dos pais. Eu disse educação, Emílio, mas eu disse educação junto com a fé. Porque se a pessoa tira de si a autoridade máxima, ele apenas vai se apoiar no que ele conhece. Seu intelecto é perigoso. Já vimos o resultado disso. A Alemanha, não vamos esquecer, era um país muito de vanguarda. Sim. De muita sabedoria, de muita cultura. Sim. Muita tecnologia. Exatamente, mas não basta a cultura, a tecnologia. Não basta a informação. Precisa da formação e da fé num ser superior. Agora, vocês judeus perdoaram Hitler? Para você me perguntar isso, tem que perguntar aos 6 milhões que morreram. Eu que não posso falar isso. Só aqueles que foram assassinados e que foram transformados em cinzas, em sabonetes, Deus nos livre, em escovas, estes que ele levou para a câmara de gás e os crematórios, eles podem perdoar, se eles querem. Duvido o que vai acontecer, mas eu não posso fazer isso. O dia do perdão tá chegando aí, né, mês que vem, e... aquela pessoa que guarda aquele rancor... Não dá pra perdoar Hitler, esses homens são de brincadeira. Não, sim. É uma pessoa muito eu já vou brincadeira, né? Eu já vou trazer pra gente aqui. A pessoa que tá com aquele rancor do vizinho, que, né, que joga o lixo na calçada. Como que o senhor dá uma dica pra pessoa perdoar mesmo? Perdoar e relevar é uma arte, é algo nobre. Aquele que faz o primeiro passo para se reconciliar é o mais nobre. É um homem muito inteligente, porque ele entende que a briga, ela consome a pessoa. Briga desgasta. O teu estômago vale mais. É uma pena. E afinal, para que estamos brigando? Se a gente olha bem, a gente vai ver que a maioria das brigas são insignificantes. Por besteiras, coisas pequenininhas que não têm sentido. Então, se você perdoa, nossos sábios dizem, Deus te perdoa. Quem de nós não quer alcançar o perdão? Quem de nós não tem uma mácula, uma mancha? Você perdoando os outros, automaticamente Deus é tua sombra. Ele faz igual, perdoa para você. Faz bem pra gente, né? Faz muito bem. Ô, Rabino, você tem como explicar pra gente porque o Yom Kippur é o dia principal, não é? Os judeus têm muitas datas, tem dias especiais, muitos dias especiais e tal. O que é o Yom Kippur? O que significa o Yom Kippur? Então, para entender isso, eu vou começar com o Rosh Hashanah, o novo ano. Olha bem, estamos bem na data certa, porque hoje estamos exatamente um mês antes do ano novo judaico. Daqui um mês vai ser o Rosh Hashanah, o ano novo judaico, que pela nossa tradição... Que é 5.778, vamos. 78 vamos para 78. 77 agora. Exatamente. 78. Vamos lá. Exatamente. Da criação do ser humano. Nós acreditamos que Rosh Hashanah é o dia que Deus criou o primeiro ser humano, Adão. E quando ele surgiu, já havia outras criaturas. Havia aves, répteis, havia animais, todos esses. E Adão, com seu saber, ensinou a esses animais a reconhecer o Criador. Então, cada ano, quando vem o Ano Novo Judaico, é como se fosse que nós recoroamos o Todo-Poderoso.
E este é o momento para nós que Deus julga a humanidade. É interessante, nas nações, na maioria, o Ano Novo significa Happy New Year. Você tem, na verdade, fogos de artifício, balada, etc. No judaísmo, não. Ano Novo, para nós, significa o dia do julgamento. Deus julga cada ser humano, judeu ou não judeu, o que vai acontecer com ele com o próximo ano. Em matéria de saúde, de felicidade, de namoro, de filhos, de sustento, tudo está sendo julgado. Rosh Hashanah. Mas em Rosh Hashanah Deus apenas escreve, ainda está para mudar as coisas. Yom Kippur é o dia que ele sela. 10 dias depois, no dia do perdão, quando a gente jejua 24 horas, este é o momento do veredito final. Então, ainda entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, dá para fazer uma mudança, dá para melhorar, na verdade, a situação. Por isso que a partir de agora, que nós estamos um mês antes do Rosh Hashanah, a gente já se prepara para este dia. Quando alguém vai ter um julgamento, ele não está tranquilo, ele tem que se preparar, ele sabe que vai ter que ir na frente do juiz, ele tem que ter documentos, tem que ter provas, tem que ter testemunhas. Papelada, toda, exatamente. Nós já estamos se preparando para o dia do julgamento, que é Rosh Hashanah, Yom Adin. Então a gente vai lá, a gente está esforçando-se. Este último mês do ano a gente tenta melhorar nossas atitudes com o próximo, um pouco mais de reza, adoração, mais de caridade, mais boas ações. Este é um dos costumes, é este. O shofar. O shofar. Você conhece isso, Emílio? O que é o shofar? Conheço. O shofar é o shofar é um chifre de carneiro. De carneiro. E durante o dia de Rosh Hashanah nós tocamos ele. Rosh Hashanah não é tão importante usar a boca como usar, na verdade, o sopro. Todos têm que escutar este som que vem do shofar. Vou lhe mostrar. Este som, vocês perceberam, ele começa com um som comprido, depois tem alguns sons quebrados e depois os quebradinhos, e de novo um som comprido. O som comprido significa quando as coisas fluem na vida. Tudo vai, tudo funciona, está andando bem. De vez em quando tem quebra, de vez em quando tem quebradinhos. Os quebradinhos parecem como soluços. E de novo um som comprido. Na vida é importante começar bem e terminar bem. No meu, de vez em quando, tem algumas coisas, mas no fim do túnel tem que ter luz. Temos que manter a fé que vai ser bom. Então, o chifre do carneiro, ele é muito importante em Rosh Hashanah. Ele representa um carneiro, um animal dócil, tranquilo, pacífico, branco, puro. E aí, o shofar, ele tem que ser inclinado. É muito importante. Se está reto, não serve. Por quê? Mais uma vez, a humildade. Saber se inclinar. Saber se, de vez em quando, se curvar. Tem que saber se curvar na vida. E a gente toca de um lado e o som sai do outro. Em outras palavras, nós começamos o dia do julgamento, Deus olhando conosco com severidade, mas sabemos que no final vai ser com piedade. Ele faz vista grossa e ele sela todos nós para um ano novo e bom. Então, nosso desejo para todos vocês, estou aproveitando e todos os ouvintes, para desejar um ano bom, doce, um ano agradável, com muitas realizações, um ano de sucesso material e espiritual. Boa, muito bem, Rabino. Com certeza. Muito obrigado, Rabino. Mandou bem. Mandou bem, hein? Mandou bem demais. Tivemos sofá, estamos... Já fomos abençoados. Muito bem. Então eu vou fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente volta, se você tiver alguma pergunta. Hoje aqui a presença do Rabi Davi Whiteman, que está conversando com a gente, o Zuckerman. O Zuckerman está nos Estados Unidos agora. Cadê a Paulinha? Chique. Cadê a Paulinha? Nós vamos ligar, o Zuckerman quer fazer uma pergunta. Então daqui a pouquinho a gente volta. Se você quiser também pode mandar aqui @Programa Pânico. Hoje, presença ilustre nesse programa, o Rabino Davi Weissman conversando com a gente aqui na Jovem Pan. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presença ilustre nesse programa. Tem aqui o livro do nosso querido Rabino Davi Weissman. Aqui, ó. Esse é meu livro de cabeceira, que ele me deu aqui na última vez, aqui no Pânico. E hoje estamos falando aqui da sabedoria, da cultura judaica. O Rabino está conversando com a gente. O Rabino, ele está aqui no Brasil. Ele tem o tenadia.org.br, que é uma... ajuda as pessoas, né, Rabino? Uma ONG. Oi? Uma ONG. Uma ONG, né? Você pode entrar... TENYAD é TENYAD.org.br e tem também um aplicativo
que chama Legal Saber, que é um aplicativo que explica para você questões de judaísmo. Você entra lá, é fácil, é claro, para você, se você quiser conhecer um pouquinho da cultura milenar, você pode também baixar esse aplicativo. Tem Google, tem Apple Store, tal, chama-se Legal Saber. Evandro Santo, você que não sabe absolutamente nada dessa cultura milenar, sim, você tem alguma pergunta ou não? Eu gostaria de saber e vou dizer mais, seguinte. o rabino... Às vezes o cara fala assim, o rabino, você pode perguntar qualquer coisa, que o rabino é um professor, é um mestre. É verdade. Então você chega a qualquer coisa e fala, rabino, eu quero trocar meu apartamento. Estou preocupado agora com essa situação econômica, quero comprar uma... Rabino, por favor, qual é a sua opinião? Pode ter certeza. Ele vai responder. Qualquer coisa que você quiser. Vou fazer uma Se pergunta, você então. tiver um rabino do lado... Lógico que é rabino. Rabino, eu gostaria de saber o seguinte. O dinheiro traz felicidade ou conforto? O dinheiro bem usado pode trazer felicidade e conforto. O dinheiro mal usado não traz nem conforto nem felicidade. Só preocupação. Exatamente. Depende de como a gente usa. Se usa bem, de uma forma honesta, se compartilha, se pensa nos outros, pensa na família, constrói coisas bonitas, vai ser ótimo. Não tem problema nenhum. O judaísmo não prega a pobreza. O judaísmo concorda que a gente tem que ter uma vida confortável. Eu nunca vi judeu pobre. Não existe judeu pobre. Não existe, pelo menos são classe médias confortáveis. Pobres. Infelizmente vocês não conhecem, porque eles não aparecem tanto. Por isso acabamos de falar que tem uma instituição Teniat que serve todo dia centenas de pratos para judeus carentes. Existe, claro. Aqui no Brasil? Ô, Rabino, por que tem esse negócio que judeu é pão duro e não tem mão de vaca? Por que tem essa? Por que se criou isso aí? Olha bem, tem mitos. Vou lhe falar por quê. Porque durante muitos séculos as nações que não gostavam de judeus e perseguiam eles na Europa obrigavam eles a trabalhar apenas com dinheiro, não permitiam que eles tivessem terras, não permitiam que eles tivessem um apartamento próprio, uma casa própria, um quintal para plantar. Então a única coisa que eles faziam, eles emprestavam dinheiro para os outros. Obviamente, quando uma pessoa tem uma dívida, ele não gosta e fala mal, na verdade, daquele que ele está devendo, para aquele que ele está devendo. Então são mitos. Olha bem, as grandes obras assistenciais no mundo, as obras culturais, sejam museus, sejam hospitais, sejam o que seja, judeus têm uma mão. Mesmo universidades, cultura, intelectualidade. Eu ainda não encontrei um judeu pão duro. Não encontrou um judeu pão duro? Não. São pessoas que têm muita benevolência, muita caridade, fazem o bem. Pega aqui na nossa cidade, analisa as instituições, sabe? Sim, porque também tem lá no seu livro que eu li, que é o seguinte, ele fala que a riqueza não é do homem, é de Deus. Certo? E o homem que é rico, ele divide esse dinheiro, ele divide o dinheiro de Deus, que Deus deu para ele. A riqueza, ele divide com os outros. É isso, né? Tem essa... Correto. O judaísmo acredita que o homem é um fiel depositário. Então, tem gente que Deus confia, dá mais, como se fosse dar o dinheiro dos pobres na mão dele. Enquanto você está dando, ajudando o outro, você está quase que devolvendo para ele o que é dele. É um ato de justiça. Por isso, para nós, a gente não usa a palavra caridade, a gente usa justiça social. Eu estou devolvendo ao pobre o que é dele, ele merece. Então, somos fiéis. E isto tem duas vantagens fantásticas. A primeira, o pobre não tem vergonha, o carente, de pedir, porque ele não está pedindo você, estou pedindo o que é meu, me devolve. E tem uma segunda vantagem, o rico não cai na vaidade, no orgulho, eu dei, eu fiz. Não, você fez o que Deus mandou, você está fazendo um ato de justiça apenas. Ordinário. Então, mas o rei Salomão, ele chega a isso no final da vida dele, né? Da vaidade, porque ele fala muito da vaidade, sim, né? No último livro Eclesiastes, muito bem falado, Emílio. Que ele foi um rei muito importante, muito poderoso, muito rico, né? Muito sábio. Muito sábio, e no final da vida dele, ele fala que tudo era vaidade. Verdade. Mas aí ele ficou humilde ou ele só descobriu isso? Foi uma... É um aprendizado durante a vida. É um aprendizado. A gente vai trabalhando consigo. Ninguém nasce perfeito. Apenas os grandes justos. Então a gente vai trabalhando. Trabalhando nosso orgulho, trabalhamos nosso egoísmo, nossa vaidade. A gente vai cada vez aprendendo. O rei Salomão fez 3 livros. Cada vez mais importantes. Ele teve uma vida curta. Faleceu com 52 anos. Nossa. Muito bem. Eu tenho uma pergunta, uma dúvida que eu sempre vi.
O que significa aqueles cachinhos que a turma usa, assim? Eu sempre... O cabelo, o significado, o símbolo. Bom. Cachinho. E não são todos, né, que usam. Alguns usam. Pela lei judaica é o seguinte, não esqueça que o judaísmo é a primeira religião monoteísta. É dela que nasceram as outras, tá certo? Seja o cristianismo ou o islã. Quando o judaísmo surgiu, havia muitos pagãos no mundo. Os monges pagãos, até hoje alguns monges, eles raspam o cabelo totalmente. Como o judaísmo surgiu para se diferenciar do paganismo, do politeísmo, então Deus na Bíblia colocou claramente que nós temos que sempre, judeus, deixar um pouco de cabelo aqui. Não raspar a cabeça totalmente. Agora, alguns deixam um pouquinho, outros deixam muito, isso já cada um à vontade se sente. Esse é o significado. Cada um tem o seu estilinho, então. Mas não é estilo. Você não pode raspar. Você não pode raspar o cabelo aqui, entendeu? Então alguns enrolam, né? Exatamente. Outros não enrolam, exatamente. Não é style. Não, mas ele falou que alguns deixam aí já entra o style. Vou deixar mais... Não é. Você pode cortar com a tesoura, mas tem um mínimo. Tem que deixar um pouquinho. É um padrão. Bacana. E por que sempre tá de terno preto, Rabino? Não é obrigatório. Não é obrigatório isso, não. O hábito não faz o monge. Entendi. Muito bem. E por que as mulheres raspam a cabeça e usam peruca? As ortodoxas. Quem te diz, cara? Quem te diz que elas raspam a cabeça? Cara, inventou, né, meu? Se o homem não sabe nada. Cara, inventou. Se o homem não raspa a cabeça, a mulher não. As mulheres usam peruca. As mulheres ortodoxas, sem dúvida, a esposa do Rabino, usam peruca. Por quê? Para lembrar que há uma autoridade suprema acima da cabeça. Como eu estou usando um chapéu, outros uma kippah, um solideu, ou que seja uma casquete, não importa. As mulheres vão. Mas ninguém raspa a cabeça. Entendi. O kippah e o chapéu é porque de Deus, né? Não, é porque tem uma autoridade acima de nós. E a peruca para mulher é para mulher não ter que usar chapéu. Entendi. Então ela usa peruca, que é seria a mesma função. Entendi. Você não sabe nada, não. Vê um rabino aqui, o top do rabino. Top dos top, E você pergunta... Eu tô cheio de dúvida aqui de coisas que a gente Vocês têm umas dúvidas... Vamos falar de coisas mais profundas. Pois não, então eu vou deixar passar. Pois não. Posso perguntar pra ele uma coisa que eu acho que você vai bater em mim, mas tudo bem. Então lá vem ela. Você acha que você vai bater, não pergunta, né, meu? Eu quero perguntar. Porra. Ô, Rabina, eu sou uma pessoa que eu acredito no amor. E Você acredita? Eu pra acredito caramba, no é uma amor, loucura. Sim, senhor. E eu acredito em família, etc. O Emílio diz que se você tá casado, continue casado. Se você tá solteiro, continue solteiro. O que você acha de casamento? Casamento é uma instituição que sofre muito. Infelizmente, nós sabemos hoje, tem muitas separações, pulos de cerca, tem tudo isto. Mas casamento é uma instituição fundamental, porque a sociedade é feita de núcleos familiares. Você não vai consertar uma sociedade se você não tem famílias sólidas. E o judaísmo sabe isso. Nós vivemos longe da nossa terra durante séculos. A família tem que ser sólida. E nós acreditamos muito no amor. Amor, respeito, harmonia. Claro, mas o judaísmo tem uma coisa interessante. Ele não desvincula amor de sexo e de casamento. Isto é muito importante. Para nós, hoje, no mundo moderno, tem gente que fala casamento uma coisa, sexo outra, amor é outro, felicidade fora do casamento. Não. Para nós, judeus, é muito importante, na ordem, amor, casamento, sexo. Certo? E as coisas não se trata aqui de uma atividade física apenas. Se trata de algo que é feito com amor, com carinho, com respeito. Muito importante isto. Então, o judaísmo acredita muito no que está falando. Então você acha que eu tenho que casar e não ficar solteiro? Não, ele não acha nada. Não acha nada, não, ele acha. Eu acho que é bom as pessoas criar uma família, ter filhos. Não tem, na verdade, felicidade maior que isso. Quando você vê, você tem filhos, depois netos, a tua família crescendo, isso é muito importante, sem dúvida. Viu? Do quê? O que você está falando? O que você tá falando? Viu o quê? Não é a Zé Desespero, ela quer casar de qualquer jeito. Quer casar, você tá desesperado. Ela tá um desespero. Lembra-se uma coisa? Eu vou falar pra você uma coisa. O que o senhor acha do desespero? Pra ela. Eu vou falar uma coisa pra você. falam. Então eu vou explicar pra você no judaísmo. Eu vou explicar pra você no judaísmo. No Eu judaísmo. quero ver você falar pra Preste mim. atenção que é difícil. Você tem que encontrar a sua alma gêmea. Ou seja, é uma alma, só tem uma. Tudo bem. Não é que nem você que Eu sai vou por aí achar. Sai saracuteando, saracuteando, Fala isso na frente do porque Rabino. é só uma alma, que é a alma Certo. Se você encontrar essa alma gêmea, aí sim,
Mas é só uma. Uma só. Você fica tem uma testando igual você tem uma alma testando. gêmea. Você tem uma alma gêmea. Cada 3 meses. Não é, Rabino? Não. Não é isso, Rabino? Casamento, de acordo com a filosofia judaica, não é um encontro de duas pessoas, é um reencontro. Isso. São duas metades da mesma alma que já se conheciam num mundo superior e aqui, após 20, 30, 40 anos, de repente, longe um do outro, vão se reencontrando no dia do casamento, abaixo do palio, recebendo a bênção divina. Casamento é uma coisa sagrada. Eu chamo o casamento uma união triangular. É marido e mulher frente a Deus. É uma coisa sagrada, muito importante. A alma gêmea, como ele fala, realmente a gente tem que achar a pessoa certa. Mas uma vez que achou essa pessoa certa, aí é uma neste maravilha. momento a felicidade tem que ser para sempre. Pra sempre. Pra sempre. Mas essa pessoa- Exatamente. Mas quer fazer test drive. Você entendeu, eu vou Rabino? mostrar. Eu vou mostrar. E só quer homem rico, Rabino. Rabino. Mas Espera aí, ó. Peraí. Só quer homem rico. Já está explicado Eu vou o mostrar que é pro o Rabino casamento. as outras Uma conversa. alma gêmea que já se conheceu, já tá aí. São 7 bilhões de pessoas, você Eu tem que vou encontrar achar. ela. Paulinha, você tem alguma pergunta? Tenho, mas o Daniel tá na O Daniel Zuckerman está aqui, o nosso querido Daniel Zuckerman aqui está. Ó, Daniel. Cadê? É só falar com ele, que ele está ouvindo já? É isso? Aqui, ó. Cadê? Olá, Zuckerman. Tudo bom, Daniel? Estou fazendo aqui correspondente aqui, estamos em Las Vegas. Você está escutando, Emílio Surita? Estamos escutando, o Rabino também está. Hoje presença ilustre aqui, o Zuckerman. Estamos aqui nos bastidores da luta de Floyd Mayweather e McGregor. Ô, Rabino, eu tô emocionado que você tocou chofar aí no programa Pânico. Isso é um momento épico. A comunidade inteira aqui tá se sentindo representada. E o Rabino tá falando de amor. Emílio, eu queria que o Rabino me ajudasse com um Shider, que é arrumar uma namorada pra mim, uma mulher, já que eles estão solteiros, de uma mulher judia. E pode ser da família Safra ou Nigri, que ele conhece muito bem. Ele só quer Se rir. for possível, eu agradeço o Rabino. Que Deus te Mas eu abençoe, queria que você que ele ache a falasse sua aí alma por- gêmea. Vamos ver se pode ser na sinagoga, na tua casa, num jantar do Shabbat. Se arrumar alguém da família Safra, eu vou ficar muito feliz, Rabino. Eu queria que você contasse a importância do Tfilim, quando você consegue conectar o coração e a cabeça. Por que um judeu tem que colocar um Tfilim? Um abraço a todos. Muito Abraço, prazer te ver. Uma pergunta muito boa. É, boa mesmo. O Filim é aquela... O tefilin é um filactério em português. Então, mas para a pessoa poder entender de uma maneira assim, bem... Parece aquela fita isolante, parece uma fita isolante. Não é? Fita preta. Isso, é uma fita Mas preta. ela vem junto com uma caixa. Isso, é uma Vem uma caixa e caixa. uma fita preta. Tem uma caixa que se coloca no braço esquerdo e uma outra na cabeça. De manhã, nos dias da semana, um judeu que tem mais que 13 anos, quando ele faz o bar mitzvah, ele coloca estes filactérios, ele coloca este tefilin em hebraico. Um no braço, um na cabeça. E o assunto disto é muito simples. Cabeça é o intelecto. Braço esquerdo é o coração e também a ação. Infelizmente, hoje em dia está tendo, na verdade, uma defasagem estas coisas. Muitas vezes uma pessoa pensa de uma forma, sente outra coisa e faz totalmente diferente. Então, nós precisamos colocar isso em equilíbrio. Quando de manhã um judeu amarra o braço e coloca o tefilin na cabeça, neste momento ele está colocando um equilíbrio bacana. Ele está alinhado, ele sente uma coisa, pensa da mesma forma e age da mesma forma. Isto é um equilíbrio fantástico. Fora isto, amarrando o braço, amarrando a cabeça, significa que não todos os atos são permitidos. Tem pensamentos ruins que temos que tirar da cabeça. A gente amarra a cabeça para ela ir na direção certa. Uma pessoa pode ter vontade de fazer coisas erradas, como falamos antes, quando falamos de antissemitismo. Uma pessoa nasce e ele tem vontade. Trabalha consigo. Escute-se, trabalha, se esforça, se disciplina. Um homem recebeu esta força. Por que tem gente muitas vezes que se afasta da religião? Porque eles não querem trabalhar consigo. Portanto, a religião exige um pouco, na verdade, a pessoa melhorar, refinar seus atos. O tefilin diariamente ajuda muito para isso. Muito bacana. É isso, Zuckerman. Ó, o Bora, Zuckerman. Emílio, parabéns. Parabéns que eu tô assistindo um programa aqui dos Estados Unidos, tô achando espetacular. Queria que o Rabino me falasse uma pergunta, se eu posso jogar aqui no cassino, se eu jogo no número 2, que é high, se é kasher, se eu posso ir aqui Se é curtir um kasher. pouco as noites de Las Vegas, se ele aconselha ou não. É a minha última pergunta e parabéns que o programa tá espetacular. A gente não aconselha especulações.
Pode ir embora daí. Vai embora, Daniel. Sai daí, judeu maluco. Sai daí. Emílio, parabéns. Valeu. Você viu? É. O que você quiser saber do Rabino, pode perguntar pra ele. Mesmo. Exatamente, é com ele. Quiçá todos tivéssemos um Rabino pra se consultar. Ô, Emílio, tem uma pergunta aqui do Twitter. Pois não, do Bola. Denis Júnior. Ele pergunta pra você, Rabino, qual a visão judaica acerca do inferno e Satanás? Se é similar à cultura cristã. Não é, não é. O inferno não é Satanás que está lá com uma forca. Um tridente. Não. O seguinte, para nós inferno, a definição eu diria uma lavanderia. O homem chega após o desenlace, ele tem máculas, manchas, precisa dar uma chacoalhada na alma para tirar estas manchas. Então ele passa por um processo De limpeza. que é um processo de limpeza, de purificação. Isto é o inferno. Isto é o inferno. Agora, existe o conceito de inferno de fogo e inferno de gelo, porém, não é físico. O que significa? Inferno é quando você fica com muita vergonha, fica vermelho. E gelo é porque você foi muito apático durante a vida, foi muito frio, entendeu? De vez em quando tem coisas boas que acontecem, mas ninguém quer participar. Então ele está frio, ele não se interessa. Isto é o frio. A vergonha é o calor. Então o inverno é um conceito espiritual no qual a alma se purifica. Cada um passa por ele. De acordo com a tradição judaica, 11 meses é o normal passar no inverno para passar depois para o Jardim do Éden para coisas melhores. Entendi. Bacana. Emílio, tem uma Bonito, pergunta. Pois não, dona Paulinha. Rabino. Lá vem a Paulinha. Lá vem ela. Beijo, Rabino. Um beijo, Rabino. Beijo, Dri. Beijo, Eu Tri. tenho uma pergunta. Eu nunca entendi, na verdade. Eu fui criada em colégio de freira. Porque você não estudou. Pessoa que, normalmente a pessoa que não estuda não entende. Emílio. Não é, Rabino? Mas vai lá, o que você não entendeu? Desculpa, Rabino. O que eu não consigo entender, eu na verdade, assim, eu namorei com um judeu 2 anos. Eu ia, tipo, sexta-feira tinha o jantar, o Shabá, né, enfim. Mas eu nunca consegui entender por que os judeus não acreditam em Jesus e... Acreditam em Jesus. Mas não como Calma. a gente. Mas não Mas que não foi é o o principal, Messias, né? que eles E vêm que antes. a chegada de Messias é iminente. Se vocês acreditam que realmente vem alguém em forma humana que seria esse Messias. Então, eu queria entender. Muito bem. Uma pergunta absolutamente legítima. É o seguinte, nós acreditamos na chegada do Messias, sim. Acreditamos numa época melhor. O que está acontecendo hoje, injustiças, conflitos, o que teve agora lá em Barcelona. Terrorismo, Uma é. coisa, não dá para Bárbaro. acreditar que uma pessoa vai passear com sua família, lua de mel, e de repente chega um louco com ódio e pega o carro e avança Atropela e todo mata mundo. a pessoa. Isso não dá para acreditar que isso existe hoje em dia. Isto tem que tirar este ódio. Não é possível. Então, vem um momento melhor. Vai vir uma época onde haverá, na verdade, paz, harmonia entre os povos, não mais competição, não mais ódio, não mais inveja. Sim, acreditamos. Isto virá através de uma figura física, o Messias, que deve ser um descendente do rei David, para continuar a linhagem davídica. Porém, para acreditar que alguém seja um candidato ao Messias, ele tem que trazer a paz e a harmonia. Nesses últimos 2000 anos, infelizmente, o mundo passou por muitas injustiças, misérias, perseguições, milhões de inocentes morreram. E isto é o motivo pelo qual os judeus não podem acreditar que Jesus foi o Messias, porque ainda não chegamos, não alcançamos este momento que todos nós almejamos. Não tem dúvida que aqui na sala todos nós queremos uma época melhor. Sim. Porque é o seguinte, o Messias, o Jesus, o Cristo, ele era judeu e ele é considerado um profeta. Ele é mais um dos profetas, mas não o Messias. Porque o ponto principal é esse. Quando veio esse Cristo, não teve esse período de paz. A crença do Messias é um mundo melhor, é um mundo que não vai ter guerra e tal. Veio o Cristo que teve de guerra, e mesmo o cristianismo ele foi imposto pela guerra. O cristianismo no mundo ele foi o Império Romano, que o Constantino, através da guerra tal, não sei o que veio o cristianismo. Eu tenho uma pergunta. Entendeu? Foi meio uma imposição. É a Inquisição. A Inquisição. A Inquisição foi depois, mas ele foi meio imposto pela força, o cristianismo,
pelo rei Constantino. Mas o que é? Porque o rei Constantino era assim, tinha o Império Romano. 300 anos pro cristianismo ser empregado. Tinha o Império... Se eu não tô errado, hein? Pelo amor de Deus. Não, tá certo isso. Tinha o Império Romano que dominava. Poderoso, o Império Romano. O Constantino, que era pagão. Pagão não tem esse Deus monoteísta. Tem um monte de Deus. Festas. Aquilo que a gente gosta. Alegria, comemoração. Não sei o quê. E o Constantino, quando ele ia morrer, ele falou, putz, e agora, hein? Aí ele tinha 70 anos, ele se converteu ao cristianismo e aí todo o Império Romano virou cristão. Eu tenho uma pergunta. Entendeu? Pera, mano. E a base é justamente essa, né? Da crença do... Tanto é que depois zerou o mundo, né? Os caras fizeram tanto que deu uma zerada na bagaça. Teve gente que nasceu em -4. Tem gente que nasceu em -4. Vai explicar pro cara, ó, agora é menos Você tem -4. Na verdade, a pessoa tem 60 anos, ela tem 12. Tem 12 anos. Vai explicar. Mas foi imposto isso. O cara chegou... Porque é 5.778. Mas o Rabino... Pra 2000, o cara deu uma tirada em... Braba. Mas é que, na verdade... Tirou bonito. Tirou bonito. É que, na verdade... Não é, Rabino? Deve ter dado uma confusão. Imagina, com 60, o cara virou zero. Mas é que, na verdade, Emílio... zero. Você nasceu agora. Eu não sei se o Rabino vai concordar. É que sempre é uma questão do poder, do dinheiro, uma questão de território. Então, por exemplo, as guerras, elas não são só uma questão de Deus ou da fé. É uma questão de dinheiro, de poder. É por isso que... O cara era escravo, sempre na escravidão. Então, é por isso, igual agora a gente está vendo essa coisa da supremacia branca. Quem determina que uma raça é superior à outra? Né? Quem determina que eu tenho o direito de exterminar com a sua religião, com a sua raça, com a sua crença? Então, será que um dia a gente vai viver num mundo de harmonia, onde um respeite quando o Messias voltar. Messias Bolsonaro. Mas até lá, nenhum homem tem o direito de pensar que ele tem uma supremacia, uma raça superior, um arianismo, como pensavam os alemães. Nenhum homem tem o direito de pensar que ele é melhor que o outro. Nós não podemos tolerar nem homofobia, nem islamofobia, nem antissemitismo, nem anti-qualquer coisa. Os seres humanos têm que ser respeitados. E não é sempre o ódio pode ser desligado do assunto territorial. Olha bem, todo este que estamos vendo agora lá que aconteceu em Barcelona, por exemplo. E já aconteceu em Londres, já aconteceu em Nice, carros atropelando. Essas pessoas que estão odiando, vamos falar ISIS ou Estado Islâmico, chama como que seja vocês, o nome exatamente. Os Estados Unidos podem entregar para eles um pedaço da Califórnia, não vai tirar o ódio. Não vai tirar o ódio. E a mesma coisa também em Israel. Não é se você vai dar um pedacinho de terra que vai tirar. Primeiro tem que tirar o ódio. Não um problema de conflito territorial. Tem que tirar o ódio. Crianças que estão aprendendo a usar armas já não servem. Nós temos que educar para a paz. Educar para a fé. Para um Deus único significa educar para a paz. Mas o mundo não vive sem guerra, Rabino? Esperamos que logo chegue a época melhor. O senhor falou que o Jesus é um profeta também. Só que a Bíblia, ela acaba em Jesus. Porque tem... A Bíblia judaica é diferente. A Bíblia judaica é diferente. O Deus, quem inventou, foi Abraão. Tudo bem, ela acaba. Tipo, após Jesus, não tem um outro profeta. Eu queria saber se existiu um outro profeta para os judeus após a vida de Jesus. Olha bem, para nós a Bíblia judaica, ela acaba, na verdade, na destruição do primeiro templo. Isto é mais ou menos 450 anos antes de Jesus. Mas lá que acaba a Bíblia judaica, os últimos profetas judeus, são aqueles que se chamam Zacarias. E Zacarias, o último. Zacarias é o último praticamente. Esses são os últimos profetas judaicos para nós. Lá que acaba a Bíblia, que é canonizada, os 24 livros que se chamam em hebraico Tanakh, a Torá, a Bíblia judaica. Lá que termina. Muito bem. Depois veio o Novo Testamento, que é a história que foi contada. E depois veio Muhammad, que também ele considera todos os que são os islâmicos. Ele considera todos os Cristo, Abraão, tal, mas ele fez um imposto mais barato. Ele era mercantilista, né, o Maomé. Ele fez um esquema lá, ele bolou um esquema bom pra turma na época, né, Rabino? Não conheço bastante. Você não conhece, mas a história dele é boa também. Ele era ele tinha navegação.
Tinha um negócio de... Tinha um esquema bom. Mas é tudo baseado nesse Deus do Abraão. Claro. Todas as religiões são baseadas lá atrás. O primeiro monoteísta foi Abraão. Foi Abraão. Não tem dúvida. Foi uma reflexão que demorou. Abraão demorou muitos anos. Com 40 anos ele se convenceu que realmente tem um Deus único, que não pode ser os astros, o sol, tem que ter alguém que mexe com isto, que é muito maior que tudo isto. Ele foi observando, analisando. Um cara que ficava organizando o negócio, né? É bacana. É bacana a história de religião. Eu gosto. Bacana. Eu gosto. Tem até quando tu quer fazer agora, vai pro break. Eu vou fazer um break. Então depois eu faço uma pergunta aqui. Hoje uma aula aqui. Hoje uma aula. Eu vou passar aqui pros ouvintes, pra não ficar com pergunta muito... Bobilda? Muito bobilda. Muito bobilda. Perguntas profundas e complexas. Não, você pode baixar o aplicativo? É verdade ou não. O que é? Não, posso fazer a pergunta, depois ele responde? Tem um aplicativo, Legal Saber. Respondendo legal. Espera aí, Boleta. A pergunta que tá bom. fazer... Não, depois eu faço. Tá no Twitter, fica tranquilo. Então, no próximo bloco a gente faz a pergunta. Fechou. Se você quiser fazer pergunta, pode mandar aqui, @Programa Pânico. Hoje nós temos aqui o Rabino Davi Weitman, tá conversando com a gente, tá explicando, contando um pouco da cultura, né? É uma cultura milenar, tem muita história, tem muita coisa bacana. E você, se quiser baixar o aplicativo, você pode baixar. Chama-se Legal Saber. É só ir lá, é de graça, você não paga nada. E aí tem todas as perguntas que você explicações. Quiser. Exatamente. Boa. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre nesse programa. Davi Weitman está aqui com a gente, o Rabino Davi Weitman, um dos maiores líderes da comunidade judaica. Ele é belga, se formou em Nova York, depois ele veio aqui para o Brasil. Ele tem o Centro Judaico aqui no Brasil, tem o teniad.org.br, você pode entrar lá para ver o trabalho social. Ele convida também para ver o Memorial da Imigração Judaica na Rua da Graça, no Bom Retiro. E se você quiser baixar um aplicativo que explica as questões do judaísmo e tal, você pode baixar. O aplicativo é de graça, chama-se aplicativo Legal Saber. Tem no Google e na Apple Store. Muito bem, nós conversávamos aqui no break comercial, certo? Certo, pois não. Com o Rabino, por que por exemplo, que nem os católicos catequizaram, os índios e tal, por que o judaísmo não tem a conversão, digamos assim, A conversão existe. Se alguém quer se conhecer o judaísmo e aderir ao judaísmo de forma sincera, sem interesse, existe a conversão. Ela sempre existiu. O que não tem, você falou bem, é o catequismo. A gente não faz missão. Não existe o missionarismo ou tentar catequizar que todo mundo vira judeu. Por quê? Por quê? O motivo é muito simples. Porque nós judeus acreditamos que todo mundo tem parte no mundo vindouro desde que cumpre seus mandamentos. Então não precisa ser judeu para ser salvo. Se um não-judeu cumpre as 7 leis universais que Deus deu para Noé, tá certo? Sim. Não matarás, não roubarás, etc. Se ele cumpre isto, ele tem parte no mundo vindouro. Então não precisa ser judeu. Quando uma religião acha que o outro não vai ser salvo a não ser que ele seja como eu, então tem que fazer missão, ele quer salvar a humanidade. Nós achamos que qualquer pessoa pode subir esta escada a Deus. Então não faça questão, você pode ser salvo e uma boa pessoa sem ser judeu, sem problema nenhum. Mas, o Rabino, se, por exemplo, se o Emílio quiser virar judeu, ele tem que fazer a circuncisão? Claro. E aí, por exemplo, ele chega lá na sinagoga... Não, é todo um processo, a circuncisão é um processo que, na verdade... É uma coisa rápida, demora uns 20 anos. Tranquilão. Uma coisa sossegada. Uma coisa tranquila. Eu já sou, então. E aqui tem uma curiosidade que eu também gostaria de saber, a Rafa 26. Rafa 26. Ela pergunta qual o significado do número 13 para o judaísmo. O número 13 é um bom número no judaísmo, diferente de várias nações, porque ele lembra os 13 atributos de misericórdia divina. Nós acreditamos que Deus Todo-Poderoso tem 13 facetes de piedade. Ele é bondoso, misericordioso, paciente, perdoa e assim diante. E quando Moisés quis que Deus perdoasse o bezerro de ouro que o povo fez, ele invocou esses 13 atributos. Então, 13 lembra esses 13 atributos, e aliás, no dia de Yom Kippur, que a gente falou do dia do perdão, a gente invoca muito esses atributos. Várias vezes cantamos junto no uníssono na sinagoga.
O número 3 é um bom número. Entendi. Ô, Emílio, Então, mas o bezerro de ouro foi na época do Moisés, né? Sim, no deserto. No deserto, porque o que acontece? Não tinha mais, como era o Deus monoteísta, não podia mais ter imagem. Certo. E aí eles estavam tão felizes que eles fizeram um bezerro. Alguns ficaram com saudades do politeísmo que havia no Egito. A grande maioria aderiu, realmente no Monte Sinai, se comprometeu, aderiu ao judaísmo. Alguns ainda ficaram com saudades dos ídolos, das imagens, assim diante, e fizeram o bezerro. Isso que aconteceu. Ô, Rabino, 6 milhões de pessoas foram exterminadas com o Holocausto, né? O senhor estava me falando no intervalo que hoje tem aproximadamente 15 milhões de judeus pelo mundo. E os judeus, embora tenham sofrido tudo que sofreram, eles nunca foram um povo que se vitimizaram. Eu queria que o senhor explicasse de onde vem essa força, né? Porque acho que, ainda mais agora o povo brasileiro, passando por tudo que a gente está passando, um momento de crise, de desemprego, de violência, de onde vem a força do povo judeu? A força do povo judeu vê que a gente está olhando para frente. A gente não se concentra no que sofremos no passado. A gente não esquece. Temos memória, sim. Temos dia da memória, Memorial Day. A gente se lembra o dia do Holocausto, coisas assim, obviamente. Mas a gente não se concentra nisso. A gente olha para frente de forma positiva. Otimistas, mas mais positivismo, otimismo. E também saber, na verdade, focalizar para frente. Eu diria o seguinte, é importante a pessoa ter objetivo, tá certo? Então o povo judeu é muito bom nisto. O povo judeu realmente sabe não se concentrar na dor. É a diferença entre a fé e a confiança em Deus. Fé todo mundo tem. Confiança significa vai ser bom. Deus sabe fazer as coisas. Tem luz no final do túnel, como falamos. Então o judeu acredita muito nisso. Então passamos Holocausto, passamos Inquisição, morreu muita gente, é dor, é uma tragédia, não tem dúvida. Mas a gente vai para frente. Sabemos que temos uma missão aqui na Terra, então continuamos com nossa fé intacta. O judeu acredita em reencarnação? Acredita sim. Sim? Sim, acredita. Uma alma pode voltar aqui se não terminou sua missão. Entendi. Ô, Rabino, um rabino não fica deprimido, né? Não tem esse... Toma um Prozac. Não toma um Prozac, um Cardenal, remédio. Mas A liderança, ela obviamente exige de escutar muitos problemas, não tem dúvida, e tem muitas coisas para resolver, tem muitos abacaxis para descascar, mas sempre de forma jovial. A alegria, a gente sabe, ela é a chave da felicidade. Muito importante. A alegria, servir Deus com alegria, para nós é muito, muito importante. Muito mais do que a gente pode imaginar. É a chave de tudo. Então a gente continua alegre. Então, mas aqui, segundo o nosso querido Maímones, ele fala o seguinte, isso é que é o problema. Ele fala que a alegria... Isso é que o problema é esse, Evandro Santo. É, aí que pega. Qual a alegria? Que a alegria e a felicidade são qualidades nobres que se encontram entre dois defeitos extremos. A alegria e a felicidade são qualidades nobres que se encontram entre dois defeitos extremos. A tristeza e a depressão, por um lado, e a euforia demasiada por outro. Sempre haverá dois extremos para cada virtude. É o que chama de hipomania, quando a pessoa está com uma alegria em excesso. Exato. Isso Tá os vendo, Amanda? falam sobre Tem que procurar o caminho do meu. O equilíbrio. O equilíbrio, exatamente. Euforia demais não serve, e tristeza, depressão, sem dúvida, nos tira, chupa toda a nossa energia. Você não faz nada na depressão. Mas é bom ficar eufórico. Claro que não. Ô, Rabino. Euforia não é um Não estado normal. sempre. No momento, tá vendo o chofar? Deixa eu te mostrar uma coisa. Quando uma pessoa está eufórica, ele não consegue falar. Uma expressão é difícil, ele dança, ele canta, ou que seja. O chofar que a gente usa Rosh Hashanah é exatamente uma expressão que vem do fundo da alma. Muitas vezes a palavra não pode expressar. Quando eu estou falando, é um ar externo, então não cansa. Tem mulheres que falam no telefone 3 horas. Sim, é verdade. Agora, soprar. Uma vez, 10 vezes, te cansa, não consegue. Porque vem das entranhas, vem do fundo. Como diz o salmista, eu chamei Deus das profundezas. Quando a gente toca o shofar em Rosh Hashanah, é um apelo, um grito que vem da alma. É um filho que chama seu pai. Por favor, me dá, me ajuda, tenha piedade. Apaga, perdoa. É algo que vem do fundo da alma, bem forte. Por isso é um instrumento de sopro.
Onde compra? Tô brincando. É que eu tô precisando. Você vai tocar chofar. Compra uma vuvuzela. Eu tô precisando de um desse, Rabino, que eu só tem a vuvuzela pra você. Ô, Rabino, por uma curiosidade, o senhor também estuda o budismo, o hinduísmo, outras religiões também, encontra paralelos com a religião judaica? Eu já li muitas coisas de outras religiões, mas obviamente por ser rabino tem que me concentrar mais na sabedoria judaica. Também por a sabedoria ser a judaica, a primeira da qual nasceu muitas coisas. E principalmente a sabedoria talmúdica, que são 60 volumes, falam de tudo. No Talmud tem tudo. Olha, a eclipse solar que teve agora 2 dias atrás, nos Estados Unidos, o Talmud comenta, explica. Não tem assunto que não seja comentado realmente na sabedoria milenar judaica. Então não necessita de um aprofundamento em outras filosofias, mas, obviamente, tem que saber de tudo, tem uma cultura geral. E você acha que as outras religiões vieram muito da mitologia grega? Algumas sim, e algumas rejeitaram. As religiões monoteístas rejeitaram a mitologia. A mitologia grega tinha um deus para cada paixão. Sim, total. Para as mulheres, para tudo. Tinha 300 É muito Deus. Muita deusa. Bola tem pergunta. Tem uma pergunta aqui, Emílio, também não conheço. Você também não conhece nada? Não sou muito, mas o Jonatas Vieira ele pergunta o seguinte pro senhor. Quando o menino se torna maior de idade, tem o bar mitzvah para ele. 13 anos. Qual o equivalente para a menina? 12 anos. Uma menina que... A gente acredita que as meninas são mais maduras mais cedo. 12 anos é a idade da maioridade. Ela se torna, na verdade, responsável de Mas ela tem uma festa também, assim? Tem uma festa, sim. Chama Bat Mitzvah. O rapaz é Bar Mitzvah, a menina é Bat Mitzvah. Entendi. Ô, Emílio, tem outra pergunta. Não, obrigado. Você tá muito... Perguntadeira. Você tá muito perguntadeira. Paulinha, tem muitas dúvidas. Baixa o aplicativo. Para na sinagoga. Baixa o aplicativo. Posso fazer, Eu quero saber, Morgado, você tem dúvida ou não? Não, vai casar. Ele passou pra mim. Você vai casar. Ele vai casar. Ele passou pra mim. Ô, Rabino, posso fazer uma pergunta? Não passou pra você, não. Eu vou perguntar. Eu queria saber, a gente tá no mês que antecede o dia do perdão, né? Ele já falou. Então, os judeus perdoaram Hitler? De novo? Já falei que já falou. Se tivesse ouvindo o programa... Não estiver saracuteando por aí... Tá vendo como eu preciso do chifre? Eu tenho uma curiosidade que eu não sei por favor. se eu posso fazer ou não, Rafael. Mas eu queria saber se judeu pode ter tatuagem. A lei judaica bíblica proíbe a tatuagem. Proíbe. Por quê? Porque era naquela época uma prática pagã. Entendi. Então o judeu não deve fazer. Entendi. Mas Muito existe... Mas o judeu que fez tatuagem também será bem-vindo na sinagoga, Sim. obviamente. A gente não faz discriminação. Mas existe Mas pela lei não deve fazer. Assim como, sei lá, tem a igreja católica... Se bem que é feio tatuagem, né? É bonito. Esteticamente, a tatuagem, bonito. para muitos também, a tatuagem nos lembra o que Hitler e os nazistas faziam no braço, aquele número. Verdade, Sim. é. Nos Ô, lembra Rabino, isto. eu tenho uma pergunta boa. Putz, ela Vamos ver esse negócio. Marca de Por gado, exemplo, né? assim, na verdade tem a swastika lá, né? O símbolo nazista. Só que, na verdade, não tem um negócio que dizem que era um negócio que representava a sorte e os nazistas fizeram ao contrário? Desconheço, não conheço. A igreja católica tem umas reformas, reforma carismática, etc. Como é que o senhor vê as reformas no judaísmo? Existem reformas, assim? Olha bem. Existe rabina, por exemplo? Bom, você está fazendo uma pergunta muito boa. Obrigada. É o seguinte, se a gente acredita que a religião judaica é a mensagem que Moisés recebeu no Monte Sinai, que é uma religião divina, que veio de cima para baixo, então eu não posso, como ser humano, dar uma mãozinha a Deus e mudar e ajudá-lo a fazer uma coisa bacana, tá certo? Eu acredito piamente que Deus, que é omnisciente, omnipotente, omnipresente, sabe dar uma mensagem que será válida para todas as épocas e todos os países. Se eu tenho que reformar cada 20 anos e mudar e modificar, então a mensagem dele não é perfeita. Neste Deus eu não quero acreditar. Sim. Eu não quero acreditar, nem você, Emílio. Sim, Ninguém não, quer esse acreditar não. no Deus. Nós queremos acreditar num Deus perfeito. Claro. Então, se a mensagem dele é perfeita, não precisa de reforma. Entendeu? A gente... Hoje, o filactério que falamos aqui, Litfilin, é o mesmo que usou 2000 anos atrás. Acharam em Massada, em Israel, igual.
O banho ritual, igual. O Shabbat, igual. Não mudou. A gente faz a lei e não é contradição nenhuma com o século XXI. Nós somos pessoas do século XXI. Aqui está meu celular com todos os aplicativos. Usa a tecnologia a serviço de coisas boas, por que não? E mesmo assim a gente pratica o judaísmo. Não tem problema nenhum, não tem contradição. Mas isso, Rabino, eu estava falando com a Ramalho outro dia. Usa o ensinamento à la carte. Como assim, à la carte? Você pega só o que você gosta. Pega os 10, mano. Como você vai no restaurante, vai lá, Amanda Ramalho. Ela quer a reforma, vai ela dar uma miguelada, entendeu? Fala, esse tudo bem. Não matarás, beleza. Mas do casamento, isso, não pode. Não comer carne. Tem esse negócio de reformar o quê? Olha bem, à la carte não é bonito. Mas fazer pouco a pouco é válido. Uma pessoa não tem que fazer tudo de uma vez. Faz hoje uma coisa boa, amanhã outra. Nós vamos devagar, subindo, se elevando cada vez mais. Boa, Rabino, eu vou seguir os seus ensinamentos. Já tirei uns 3 aqui, ó. Já tirei uns 3, né? Tem um lá que se repete, né? Tem um que se repete muito. Eu já tirei uns 3 aqui. Vou seguir o seu ensinamento. Muito bem. Eu queria... Tá tendo uma pergunta Você tola? Tem muita pergunta. Não, é uma perguntinha tola aqui que eu tenho dúvida. É curiosidade. Por que no Shabbat não pode apertar o elevador? Porque a gente, Shabbat, imita o Criador. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Ele não criou nada. Quando você aperta um botão elétrico, ou que seja, você está criando, na verdade, um circuito. Está criando eletricidade. Então, tudo que é criação nova, em Shabbat, a gente refreia. Entendeu? Muito interessante. Boa. É muito interessante. O Rabino podia vir uma semana seguida aqui, né? Bom que ele fala baixinho, muito bom. Todo mundo fica tranquilo. Uma pergunta bem boba, Rabino. Os rabinos acreditam em astrologia? A gente sabe que tem uma influência astral, acreditamos nisso, sim. Porém, acreditamos que o livre-arbítrio é maior. Sim, mesmo que está escrito no horóscopo que você não vai ter sucesso hoje no trabalho ou no amor, pelo teu livre-arbítrio e pelas tuas atitudes e comportamentos, você pode superar isso. Sim, com certeza. Então, por isso que a gente não se apoia em horóscopo, não. Mas que existe uma influência astral, existe. Mas não determinante e absoluta. Apenas influência. A Cabala é uma espécie de judaísmo. A Cabala é uma parte mística do judaísmo. A parte mística. O senhor, Cabala é complicado, hein? Complicado. Nossa, como é complicado. Preparo para isso. Tem que ter os estudos. Tem que uma pessoa, para poder se aventurar na Cabala, ele tem que estudar o Talmud totalmente e muitos outros livros. Não adianta entrar em profundas se não ter o preparo. Beijo, Madonna. Olha, eu queria agradecer muito o Rabino. Que ele vem aqui trazer. Quer fazer uma semana o Rabino aqui. Porque são conceitos, né? São conceitos profundos, tal. Tem uma história muito rica, muito bacana. E a gente conhece tão pouco, né, Rabino? É bacana a presença do senhor aqui. Vamos aprender. Muito obrigado, Emílio, toda a equipe. Parabéns. E um ano bom e doce. Quando a gente fala doce, por que doce? A gente não fala Happy New Year. Porque a gente fala o seguinte: tem 2 tipos de remédios, amargos e doces. Os amargos também curam, mas a gente não quer eles. A gente quer só coisas doces. Então desejo a todos vocês um ano bom e doce. Um ano com muito mel. Obrigado. Amém. Obrigado, Rabino. Obrigado. Rabino Davi Weitman, mais uma vez eu vou passar aqui o aplicativo do Rabino. Se você quiser, essas perguntas que a gente não sabe, a gente tem curiosidade, entra lá. É aplicativo Legal Saber. Rabino Davi Weitman aqui na programação da Jovem Pan. Muito bem, queridos. Você assiste também pela internet. Não esquece que nós estamos transmitindo o Pânico com imagem. Pânico também é TV. Ligue seu iPad, celular, computador ou assista a gente no aplicativo da Jovem Pan ou no jovempan.com.br. Boa. É isso aí, bichônico. Deixa eu falar um negócio. Não vou falar. Amanhã eu vou falar um negócio sensacional. Que negócio? Nós vamos fazer um negócio revolucionário. É que a gente vai ficar curioso. Nós queremos ser revolucionários e aí é uma coisa muito sensacional. Amanhã eu vou falar. Boa, milhaça. Porém, temos algo sensacional também. Nós estamos fazendo o Gemidão do Brasil. Boa. Amanda é ótima. É uma espécie de The Voice. Tem o Gemidão do WhatsApp. Não tem o Gemidão do WhatsApp? Tem. Nós vamos eleger o Gemidão do Brasil. Boa. Nós temos aqui a Amanda Ramalho, uma pitulequinha. Linda. Chulequinha. Bebezinha, seios de mar. Ela geme desde
desde a época do Salsicha. Desde a época do Salsicha. Nós temos Marina Manteiga e Índia. A Índia é boa. A Índia pode surpreender. Pode. Nós vamos fazer um dia a votação. Você pode fazer as suas apostas. Já pode? Eu tenho certeza que eu não ganho. Não vem não. Quem vai ganhar vai ser ou a Amanda, vai ser no palitinho. Ou a Índia, as duas. Tem que se esforçar. Exatamente. Então aguarde o Gemidão do Brasil. Boa. Gemidão do Brasil. Gemidão do Brasil é um clássico. É um clássico. A carinha do Evandro querendo participar. Evandro não. Evandro não, Evandro não. Credo. E eu vou gemer também. Ô, milhaça. Eu vou fazer a gemidinha do vovô. Eu vou fazer então já dá uma aí. Gemido masculino. Já faz aí. Você sabe que existe o gemido masculino? Eu sei. Lógico, é uma coisa muito sutil. É uma coisa muito sutil, mas existe o gemido masculino. É engraçado. É muito engraçado. É meio um porque rugido, o homem é um cara mais tímido no negócio, tá? Não sei o quê. Mas tem uns que não são. eu vou... Tem homem que geme. Ai. Nossa. É viado, porra. Tem aqueles de filme que parece o Hulk, né? Muito bem, então vamos acabar o programa. Já atrasamos hoje. Foi um programa muito interessante. Foi mesmo, muito bom. Com o Davi Weitman, um cara que tem muitos afazeres. Difícil trazer ele aqui. Ele saiu daqui que nem um turista. Ele saiu que nem um turista. Ele tem uma aula. Muito bem. Amanhã estaremos de volta aqui na Jovem Pan. Tudo de bom. Tchau. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou! Vamos acabar! Já está na hora de encerrar! Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá! Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!